eu selecionei aqui 5 causas mais frequentes que eu encontro porque as terapeutas estão empacadas. A primeira causa é porque ela não tem um público definido. Então ela fala para todo mundo, ela fala para crianças, para jovens, ela atende adultos, ela atende relacionamento, ela atende tudo. Quando ela não tem um público definido, ela fala com todo mundo, mas ela não fala com ninguém. Ela não consegue ter uma direção, ela não consegue ter uma comunicação assertiva, ela não consegue falar com uma pessoa. Por exemplo, agora eu estou falando exatamente com as terapeutas que se sentem empacadas e não sabem por que estão empacadas. Então eu estou direcionando a minha mensagem para você que está aí do outro lado e que quer descobrir exatamente por que a sua vida como terapeuta não deslanchou, como é que você não tem clientes ainda, se você faz tudo tão certinho, se você tem vários cursinhos e por que você está empacado. Então, quando eu trato dessa comunicação assertiva, né, eu conecto com o meu cliente, eu falo com o meu cliente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando você está falando que você é Theta Healer, que você faz barra de Access, que você faz mesa radiônica, você está falando sobre a ferramenta que você tem. Você não está falando para um público, você não está falando para a pessoa e fala assim, olha, se você tem um dedo podre e você toda hora está entrando num relacionamento abusivo, eu sei por que você está se sentindo assim, eu sei o que está fazendo com que você entre nesse relacionamento e repita esse padrão. Eu também já vivi isso. Eu também buscava pessoas que tinham esse padrão. Por quê? Porque eu não me aceitava, porque eu me sentia insegura e eu acabava me colocando submissa nesse relacionamento. Entende a diferença? Enquanto eu estou falando que eu faço Theta Healing, que eu faço barra de Access, que eu faço mesa radiônica, eu não estou comunicando com o meu cliente. Eu estou falando das ferramentas que eu atendo. E essas ferramentas soltas, por si só, não geram transformação, que é o segundo momento em que você está empacada. Então, às vezes, você está tendo uma comunicação assertiva, você está falando para aquele número de pessoas que apresentam aquele determinado tipo de problema, mas as ferramentas que você tem, aquilo que você oferece para o seu cliente, não gera a transformação que ela precisa. Então, às vezes, você está com ferramentas rasas, você está com ferramentas soltas, cada vez que a sua cliente vem, você pensa o que você vai aplicar, e na realidade, você não consegue falar mesmo, né? Saber qual é a transformação que você gera, porque as suas ferramentas não te permitem trazer ou conduzir o seu cliente àquela transformação que você gostaria que ele tivesse. Então, é bem provável que você esteja precisando de uma metodologia, né? De um método onde você vai realmente aplicar um processo terapêutico para o seu cliente. É por isso que sempre eu falo, né? A importância de ter um método, é isso que eu ensino, é isso que eu me baseei para poder ter sucesso, foi isso que eu desenvolvi na minha vida, é isso que eu tenho hoje como certificação, porque eu acredito de verdade nisso, né? Então, às vezes você está empacada, você está estudando, você está escolhendo mais um cursinho, mas você está continuando no mesmo lugar, porque você nem definiu o seu público e nem você tem uma metodologia, nem você sabe a transformação que você gera de verdade. Muitas das terapeutas estão empacadas porque elas têm uma crença forte sobre dinheiro, né? Eu acho que essa crença daí é uma crença que é cultural, que não depende só das terapeutas, né? Tem muitas outras profissões que têm essa crença, mas peraí. Se eu sou uma terapeuta que eu trabalho crenças, como é que eu não consegui trabalhar ainda a minha própria crença de dinheiro? Então, meninas, muitas de vocês eu sei que às vezes se colocam como terapeuta, mas não fizeram o seu trabalho interno ainda. E isso é muito importante você olhar e falar, não, peraí, o que eu preciso fazer? O que eu tenho ainda de crença que eu preciso cuidar? O que eu preciso ainda entender sobre mim para que eu também possa desempacar? Dentro da certificação, eu conduzo todas as minhas alunas, né, aos seus processos. Naquelas ferramentas que elas aprendem, elas passam pelos seus processos. Inclusive, a crença de dinheiro é trabalhada, porque a metodologia que eu aplico trabalha em vários níveis a reconexão de mim, né, do meu cliente com ele, com a essência dele. E você não veio aqui para ser escassa, você veio aqui para ser um ser abundante, para ser um ser próspero. E se você ainda não se olhou nesse aspecto, é preciso você parar e entender que primeiro tudo vai começar em você. Para você ser uma terapeuta de sucesso, diferenciada, você precisa também trabalhar aqui dentro de você o que está te impedindo crescer, ser mais próspera, ser bem-sucedida, atrair o seu cliente ideal. Isso é muito legal que vocês percebam, porque é uma cadeia de coisas, né? Uma coisa está interligada à outra. Um outro ponto que eu sinto que as terapeutas, quando chegam na minha certificação, né, elas chegam sedentas por uma formação, elas chegam sedentas por alguma coisa mais profundo. Ela já fez um cursinho aqui, um cursinho ali, mas nada disso deu resultado.
todas as opções de cursinho que ela fez, só gastou mais dinheiro, né? Só fez ela gastar mais dinheiro, mas não trouxe mais recursos financeiros, nem gerou transformação. Então, a falta de uma capacitação também é um fator que faz com que vocês fiquem empacadas. E muitas vezes você não sabe nem que existe uma capacitação, uma formação terapêutica para que você possa conduzir o seu cliente da sessão 1 a 10, né? São 10 sessões no processo terapêutico e normalmente vocês estão atendendo avulso, vocês estão atendendo o cliente com uma ferramenta e deixa ele embora e não estão realmente fazendo um processo terapêutico, vocês não estão atuando como terapeuta. Isso é muito importante porque a capacitação é aquilo que leva você mais profundamente. Onde? Naquilo que você deseja realizar dentro do processo evolutivo com o seu cliente, no resultado que você deseja que ele tenha na vida dele, né? Que ele possa também evoluir, que ele possa crescer, que ele possa ter melhores atitudes, melhores escolhas, para que a vida dele também seja transformada. A capacitação, eu acho que é um dos pontos mais importantes na vida da terapeuta profissional, na vida daquela terapeuta que quer fazer a diferença no mundo, né? Elas chegam para mim e falam assim, Lili, eu quero mudar o mundo, tá? Você já se mudou, né? Você já mudou a você mesma? Você já mudou internamente? Você já se capacitou? Ou você está querendo fazer um cursinho aqui? Tudo que é mais fácil, né? Às vezes vocês estão escolhendo, assim, o caminho mais fácil e não aquele que realmente vai causar diferença na sua vida e na vida do seu cliente. Você precisa perceber isso. Se você não percebe essa diferença, se você não sente que você está precisando se aprofundar, estudar um pouco mais, você está só buscando aquilo que vai ser mais fácil e aí você continua empacada. Uma coisa que é muito, que traz muito, como é que eu posso dizer assim, que traz muito esse lugar de continuar empacada, é que você fala assim, caramba, eu já gastei tanto dinheiro, né? Eu já gastei tanto, eu já fiz tanto investimento e eu continuo empacada. Por quê? Porque você está escolhendo lugares rasos para se formar. Você está escolhendo mais um cursinho de final de semana, aqueles grupinhos que você troca, né? Um grupo que você troca mais escassez. Ah, porque eu não tenho cliente. Vamos fazer aqui para eu continuar treinando? E aí você faz sem objetivo. Você não está olhando com olhar de crescimento na sua profissão. Você está fazendo porque o curso é barato, você está fazendo porque todo mundo faz, mas ao invés de você olhar realmente para o que vai fazer você crescer, você olha exatamente para aquelas coisas que são mais rápidas e aí você gasta mais e o faturamento não volta. Não volta por quê? Porque continua não sendo uma capacitação. E aí você traz o quê com essa experiência? Ah, não, terapia não dá dinheiro. Isso daqui não é para mim. Eu nunca vou conseguir ser terapeuta. Isso daqui eu já gastei, eu não vou gastar mais um cursinho porque isso aqui não vai fazer eu crescer. E, infelizmente, esse é o lugar que a maioria das terapeutas e psicólogas habitam, o lugar da incapacidade, o lugar da insuficiência, o lugar de, porque eu já botei muito dinheiro, não vou conseguir, terapia não dá dinheiro, né? E aí vocês acabam sempre caindo nesse lugar que todo mundo cai. Todo mundo tá aqui, ó, na base da pirâmide, todo mundo tá aqui reclamando das mesmas coisas, aí você é mais uma. Então, presta atenção, o que você precisa fazer agora para você sair desse lugar, né? Para você transformar a tua vida. Primeiro, ter um público definido, defina seu público, quem é a pessoa que eu quero ajudar, qual é a transformação que eu acho que eu gero, né? Que eu posso me especializar nisso e que eu gostaria de atender todos os dias. A minha especialização sempre foi carreira, empreendedorismo e propósito de vida, né? Eu sempre trouxe o meu cliente para aquilo que ele gostaria de fazer. Então, eu comecei a falar muito da transformação que eu gero, porque eu sei a transformação que eu gero. Então, em primeiro lugar, você se apropriar dessa transformação que você sabe gerar e que você está capacitada para gerar. Se você não está capacitada, você precisa se capacitar. Trabalhar sua crença de dinheiro, esse é o primeiro ponto. Lili, eu não sei trabalhar a minha crença de dinheiro. Então, vai se capacitar para que você possa ser essa pessoa, porque você possa ser esse agente de transformação. E parar de gastar com qualquer cursinho de final de semana, entrar numa formação, entrar numa capacitação, entrar em realmente um grupo que vai fazer você crescer, que vai fazer você entender o que é um processo terapêutico e assim você vai transformar a sua vida profissional para entrar uma pessoa que tem técnicas soltas e sair com uma metodologia, com um olhar para a profissão de terapeuta que vai fazer você crescer. Se você gostou desse conteúdo, não saia daqui, se inscreve aqui no canal e permaneça aqui, porque eu tenho muita coisa, tenho muitos assuntos para poder te ajudar nessa jornada.